Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós. Como sempre, é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, o ensinamento do nosso meu maior Jesus. E dando continuidade às leituras e comentários que nós estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 91, chamada Problemas do Amor, baseado em uma passagem do apóstolo Paulo, que está em Filipenses capítulo 1, versículo 9, onde o apóstolo diz assim: que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: o amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta a seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente, o que faz, como manifesto de respeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Essa lição é uma lição que ela nos traz um conhecimento, uma reflexão muito importante sobre o amor de Deus, o amor com A maiúsculo, que está em tudo e em todos, porque que tudo que há no universo habita um pouco de Deus. Nós, como seus filhos, também somos sua centelha divina, então também em nós habita esse amor, um pouco desse amor de Deus. Só que aí vem uma reflexão que muitas pessoas fazem, até mesmo dentro, né, da roda espírita, vamos dizer assim, há questionamentos sobre isso. Se Deus habita, né, em tudo e em todos, se em tudo e em todos há o amor dele, porque, por exemplo, no nosso caso, que estamos na Terra, um planeta de provas e expiações, existe o mal. Porque o mal parece que ele prevalece tanto sobre o bem ainda. Não era para ser ao contrário? Se existe esse amor de Deus, se em nós há esse amor de Deus, porque parece que o mal prevalece. E aí Emmanuel vem explicar isso justamente nesses dois primeiros parágrafos, quando ele fala que o amor é a força divina do universo, porém é imprescindível muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. E é aí que está justamente o problema. Na verdade, esse amor, sim, habita em tudo e em todos. O que acontece é que nós, devido à nossa imperfeição, devido ao nosso momento ainda evolutivo, nós não conseguimos utilizar esse amor de Deus que habita em nós de uma maneira mais justa, de uma maneira mais equilibrada. A gente ainda, esse nosso amor ainda, ele não é educado, ele não é dirigido de uma melhor maneira. Por isso que o mal habita. Porque do mesmo jeito que esse amor, quando ele é bem direcionado, produz milagres, a gente pode fazer coisas incríveis, como existe até aquela passagem, né, que Jesus fala: vós sois luzes, vós sois deuses, vós podereis fazer tão mais quanto eu faço. Por que que Deus fala, por que que Jesus falou aquilo? Porque o amor dele habita em nós, como habita nele, também habita em nós. Só que nós, devido ao nosso momento evolutivo, a gente não consegue dirigir, educar ele de uma melhor maneira. Então ele acaba se transformando nesse mal. Porque do mesmo jeito que o amor, quando ele é bem dirigido, faz milagres, quando ele é mal dirigido, a gente acaba, digamos assim, trazendo muitos malefícios, não só para nós, mas para as pessoas à nossa volta. Então, tá aí, o segredo está justamente na utilização, em como educar e como utilizar esse amor de uma melhor maneira, de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais justa, pensando no benefício não só nosso, mas das outras pessoas. Então,
Por que que o mal ele parece prevalecer? Justamente porque esse amor ele ainda não é equilibrado dentro de nós. A gente acaba se desviando, se deixando levar muito pelas más paixões que ainda habitam em nós, e assim a gente acaba se desequilibrando, e aí a gente acaba levando esse amor, digamos assim, por um caminho, por um extremo, digamos assim, que faz com que esse amor se transforme em algo negativo. E isso é um grande segredo, né? E a gente tem conversado muito sobre isso nas últimas lições, quando a gente falou lá do busquemos o equilíbrio, busquemos o melhor, é um pouco sobre isso. Como nós temos dificuldade de justamente colocar, fincar o nosso pé no equilíbrio, né, e passar a maior parte do tempo mais equilibrado, a nossa tendência é justamente ao contrário, a gente passar a parte da nossa vida, muitos momentos, nos extremos. E quando a gente entra por esse extremo mais negativo, a gente acaba transformando esse amor em algo positivo, em algo negativo, que causa esse prejuízo. É um pouco como, talvez não seja o melhor exemplo, mas é o que veio à cabeça, é um pouco como uma energia atômica, né? Do mesmo jeito que ela é capaz de destruir, e destruiu cidades, países, ela tem o seu efeito benéfico também. Então é como a gente utiliza. Então, o amor é isso. O que acontece, a gente ainda tem dificuldade, a gente ainda não está sabendo utilizar esse amor ao nosso favor e ao favor das outras pessoas. Ele ainda é desequilibrado por causa da nossa imperfeição. E aí, Emmanuel vem citar no próximo parágrafo alguns exemplos, né, de como esse amor, quando ele é mal utilizado, no que ele se transforma. Quando ele começa dizendo assim: quando um homem se devota de maneira absoluta a seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente, o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Então percebam que de uma energia que ela poderia ser utilizada para o bem, quando ela está caminhando por esse lado mais extremo, quando ela está desequilibrada, transforma-se nisso. Quando eu, por exemplo, estou muito preocupado apenas comigo, com meus próprios interesses, acabo desenvolvendo em mim o egoísmo. Quando eu estou preocupado com o que o outro tem, e não só o que o outro tem, desejo o que ele tem, e pior, gostaria que ele não tivesse aquilo que ele tem, eu acabo desenvolvendo a inveja. Então percebo que muitos desses sentimentos ruins que ainda habitam em nós têm como causa, têm como nascedouro justamente essa força do amor de um jeito desequilibrado. Nós não estamos utilizando essa força em proveito de nós mesmos, em proveito também para as outras pessoas. Ela fica desequilibrada e traz para nós esses sentimentos negativos. E quando esses sentimentos negativos habitam em nós, é como se a gente tomasse uma dose de veneno a todo momento, a todos os dias, pelos malefícios dessas energias desequilibradas, negativas que causam em nós. E muitas vezes a gente não tem a percepção disso. A gente vai ter a percepção disso só muito tempo depois, quando essas energias negativas começam a manifestar algumas doenças, alguns malefícios no nosso corpo físico. E aí, quando a gente vai procurar a causa, muito dessa causa está justamente nessas energias desequilibradas que a gente não se deu conta. E aí a gente foi perceber depois que isso foi causar um mal em nós. Então percebam a força que o amor tem, né? Do mesmo jeito que ele pode ser direcionado para algo bom, ele também pode ser direcionado para uma coisa ruim e causa malefícios não só para nós, como para as outras pessoas. Por isso a importância do equilíbrio. É lógico que a gente fala sempre, e a gente sempre comenta sobre isso nas lições, para a gente que é espírita, principalmente, há uma certa cobrança conosco mesmo, de não sermos perfeitos, mas de estarmos a maior parte do tempo nesse equilíbrio. É algo difícil? É. A gente vai andar por esses extremos? Vai, porque esses sentimentos fazem parte da nossa vida. Muitas vezes a gente os reconhece e a gente ainda nem percebe, mas é porque isso ainda habita em nós de uma forma ou de outra. O que a gente precisa fazer e o que a gente sempre fala é reconhecer isso o mais rapidamente possível, para que a gente possa sair dessa sintonia mais negativa, para o nosso bem. Então, é isso que a gente precisa perceber. Lidar com esses sentimentos negativos, a gente sempre fala, é normal. Lidar com a tristeza, lidar às vezes com a inveja, às vezes com a ganância, essas coisas, esses sentimentos ainda fazem parte da gente.
O nosso trabalho é reconhecer isso mais rapidamente e começar a transformá-los para o nosso bem, para o nosso benefício, para que a gente não se prejudique com isso. Essa é a ideia. Pelo nosso momento evolutivo, pelo nosso momento onde nós estamos, é normal a gente andar por esses sentimentos e ainda reconhecê-los. Mas o que a gente deve fazer é justamente isso, transformar, mudar essa sintonia para o nosso bem. Aí, continuando a lição, Paulo fala, Mano fala, através do ensinamento de Paulo, né? Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula a indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Essa passagem, esses parágrafos, nada mais são do que um resumo, né, digamos assim, um pouco mais detalhado daquele ensinamento que Jesus nos trouxe. Conheça a verdade e ela te libertará, como a gente está conversando, quando a gente reconhece esses sentimentos, do mesmo jeito que a gente reconhece o poder que isso tem para o bem, o quanto que se isso for utilizado para o bem, o quanto de benefícios, o quantas coisas a gente vai poder fazer, quantas coisas, quando existe essa energia em nós e a gente consegue utilizar para o bem, a gente consegue utilizar para uma coisa boa, quantas coisas a gente não consegue fazer e a gente se dá conta que a gente não era capaz de fazer aquilo. Mas do mesmo jeito, se não bem utilizado, isso pode causar muito mal, não só a nós, mas como as pessoas que orbitam à nossa volta. Então, aí, o nosso trabalho é justamente como Emmanuel fala através desse ensinamento do Paulo, a gente reconhecer isso, a gente ter ideia sobre isso, para que a gente possa trabalhar isso de uma melhor maneira, com conhecimento, com discernimento que a gente obtém justamente no nosso dia a dia, nas nossas atividades, nos nossos trabalhos, a gente consegue ter esse discernimento entre o bem e o mal e poder trazer esses sentimentos mais para o equilíbrio. Como a gente fala, né, e a gente dá até o exemplo do vagalume, a gente fala sempre, né, que ora nossa vida nós estamos ora acesos e ora apagados devido às dificuldades da nossa vida. O nosso trabalho é justamente procurar manter essa nossa luz mais tempo acesa de uma melhor maneira. E tendo o conhecimento sobre isso, a gente consegue. É difícil através das dificuldades, aqui ninguém está falando que é fácil. As nossas dificuldades são inúmeras durante o nosso dia a dia, a nossa volta. Então, quantas vezes a nossa fé está lá em cima, mas vem as dificuldades e a nossa fé vai e fica aqui no chão. Então, isso é normal, a gente ainda transitar por esses momentos. Mas quando a gente tem consciência disso, a gente consegue trabalhar isso de uma melhor maneira. Esse é o nosso trabalho, é isso que a gente pode fazer, e é isso que está ao nosso alcance. Então, que a gente possa estar trabalhando isso e conhecendo. Quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente tem essa ideia, fica melhor esse trabalho que a gente pode fazer. E, para terminar, né, indo para os últimos parágrafos, Emmanuel fala: cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Esse último parágrafo foi, assim, por demais inspirador, né? Eu tenho certeza que Emmanuel foi muito inspirado nesse parágrafo, porque aqui está um segredo muito importante. Porque muitas vezes esse nosso querer, como a gente está falando do amor, esse nosso querer também ele tem muita força. E muitas vezes a gente quer porque quer uma situação ou um momento e a gente tem um objetivo e a gente faz de tudo e atropela tudo e todos para conseguir aquilo. E é nisso que a gente precisa tomar um cuidado. Por isso que no parágrafo anterior, Emmanuel fala sobre ter o discernimento. Quando a gente tem o discernimento, a gente consegue ter esse querer um pouco mais sábio, um pouco mais equilibrado. Porque quando ele não é, a gente faz de tudo para alcançar aquilo. Só que até como o Silvio, nosso presidente, ele estava falando numa reunião há um tempo atrás, a gente se acaba se preocupando muito com o momento agora. E a gente não pensa, não tem ideia de que nós somos seres espirituais, nós somos eternos. Então a gente se preocupa tanto com o momento agora e a gente faz de tudo para conseguir aquilo que a gente quer neste momento, ou a solução que a gente quer para aquela situação nesse exato momento, que a gente não pensa nas consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas que a gente está tendo agora. A gente quer ter esse problema resolvido, mas a gente não pensa nas consequências que isso vai trazer para nós no futuro.
E aí, por isso que a gente acaba se endividando muito perante as leis de Deus, perante ao próximo, por causa dessas atitudes que são impensadas neste momento para nós. A gente só pensa na resolução deste momento, a gente não pensa na consequência disso. Quando eu estava lendo esse parágrafo, quando caiu essa lição, me fez lembrar aquela outra passagem de Paulo, quando ele fala, né, que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. É um pouco isso, é um pouco como o nosso livre-arbítrio. Eu sei que, né, até o Espiritismo ele ensina isso, né, que a gente tem o livre-arbítrio, mas até o livre-arbítrio eu acredito que ele vai até um certo ponto também, não é assim bagunçado, né? É como se fosse uma cerca, a gente tem até aquela cerca, a gente pode utilizar o nosso livre-arbítrio de acordo com o que a gente queira, mas ele vai até um certo ponto, tem um limite que é a permissão de Deus, a gente não pode esquecer disso. E o nosso querer também é assim. Imagina, né? Porque até mesmo no meio espírita, há muitas pessoas que falam, né, que querer é poder. Aí quem está falando é o Marcelo, tá? Eu comparo muito com o livre-arbítrio também. O nosso querer, ele vai até um certo ponto ali. Porque imagina, se a gente conseguisse tudo que a gente quer no momento que a gente quer, né? Como que seria a vida? Porque justamente como o nosso querer ainda não é equilibrado, não é sábio, quantas vezes a gente quer alguma coisa e aí a gente consegue e percebe que aquilo que a gente quer não era exatamente aquilo que a gente pensava ou aquilo que a gente achava, né? E as atitudes e aquilo que nós fizemos para conseguir aquilo que a gente quer. Então, eu acredito que vai até também a um certo ponto, ou tem um momento certo para que isso aconteça. Não é apenas, eu quero, eu vou conseguir. A gente vai conseguir, a gente faz o nosso esforço, mas tem digamos assim, tem um limite, tem um momento oportuno para que isso aconteça. Porque senão, imagina, a gente que é os espíritos imperfeitos, que temos tantos defeitos, temos tantas imperfeições, o nosso querer ainda não é sábio. Então a gente Deus vai dar tudo aquilo que a gente quer no momento que a gente quer. Então tem um certo limite e tem que haver uma certa sabedoria. Então é justamente isso, é nisso que é a lição e é nisso que Emmanuel fala, para a gente educar esse querer, justamente para que a gente utilize esse querer não só em nosso favor, mas em favor das outras pessoas, que ele possa ser sábio, que ele possa ser um pouco mais equilibrado. E é lógico que ele vai ser sábio de acordo com que a gente tem esse conhecimento, com que a gente tem esse discernimento. É algo difícil? Ninguém fala ninguém está falando que é fácil. A gente vai conseguir obter durante a nossa vida, durante as experiências, as vivências que a gente tem. Mas a gente está ligado nessas oportunidades e prestar atenção que a gente vai conseguir direcionar e a gente vai conseguir compreender melhor os desígnios de Deus. Quanto mais esse nosso querer for sábio, a gente vai entender isso, porque a gente vai reconhecer a nossa imperfeição. Do mesmo jeito que a gente sabe que o nosso querer é importante, porque é ele que nos move, né? Como o pessoal fala, né? Há muitas frases, nós somos movidos pelos sonhos, e é verdade, são os nossos sonhos que dão força para que a gente caminhe, principalmente nas dificuldades, para que a gente possa atravessá-las de uma melhor maneira, para que a gente consiga esse objetivo. A gente não pode ser só conseguir por conseguir. Tem que ter digamos assim, uma sabedoria nisso, tem que ter algo bom. Não é só conseguir pelo conseguir, é conseguir, mas trazendo experiências e benefícios para nós e para as pessoas à nossa volta. Por isso que esse querer tem que ser mais sábio. A gente tem que pensar, o que eu estou buscando é bom para mim? É bom para as outras pessoas? É algo que vai trazer benefícios? Ou eu estou querendo só porque o outro tem, só porque o vizinho tem, só para eu mostrar que eu consegui? A gente tem que ter um pouco esse discernimento, porque a gente vai conseguir, como a gente está conversando, há dificuldades, vão ter digamos assim, os percalços no caminho, mas cedo ou mais tarde a gente vai conseguir. Mesmo disse Jesus, buscar e achareis. Então, mais cedo ou mais tarde, não vai ser no momento que a gente quer, provavelmente, não do jeito que a gente quer, mas a gente vai conseguir. Mas e aí? Aquilo que eu estava buscando realmente é algo bom? Realmente vai me trazer benefícios? Ou eu, quando chegar na minha mão, eu falar, não é isso que eu queria, não quero mais, pego e jogo fora. Não é tão fácil assim. Por isso que esse nosso querer tem que ser um pouco mais com discernimento, um pouco mais com sabedoria. E quanto mais ele for, mais a gente vai conseguir entender os desígnios de Deus, que muitas vezes a gente não entende, mas a gente tem toda a eternidade aí para a gente poder, talvez não compreender por completo, mas se aproximar um pouco dessa compreensão, desse entendimento, desse querer, né, do que o Deus quer para nós na nossa vida. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado, é uma lição
assim, que nos traz muita sabedoria, que nos traz uma reflexão muito importante em como a gente deve utilizar esse amor para coisas boas e não para coisas, e não transformá-lo em energias negativas para não nos trazer não só prejuízo para nós, como para as pessoas à nossa volta, que a gente possa trabalhar esse discernimento, esse conhecimento e educar melhor esse nosso querer. Então, que eu desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos, com muita saúde, e que a gente possa, se Deus assim nos permitir, mais uma vez nos encontrarmos na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.